Hoje eu estou aqui numa live em que eu vou conversar sobre a impressão nos laudos radiológicos, mas sem polarização, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, a gente tem a questão das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, tem uma troca muito boa, mas isso trouxe um efeito colateral que o mundo está muito polarizado, né? As pessoas estão pensando muito em termos de certo e errado, e de bom e de ruim. E isso também se reflete em relação aos modelos de laudo radiológico, né? No caso, modelo, entre aspas, sem impressão, e modelos, né, com aspas, com impressão. Que, não, o laudo que não tem impressão é um laudo ruim. Laudo que tem impressão, né, eu digo impressão, é aquela lá embaixo, você colocar em negrito impressão, você colocar conclusão, ou você colocar opinião, né? Tudo que quer dizer a mesma coisa. Lá no final do laudo, negrito com aquela frase que seria a sua impressão. Isso é o ruim, isso é o bom. Só que eu vejo o contrário também acontecer. Um laudo que não tem esse modelo da impressão dos pontos lá embaixo, está ótimo, agradar o médico assistente, levar o diagnóstico, e laudo que tem lá embaixo a impressão dos pontos e não ser um laudo muito legal. O doutor Felipe Matoso, né, que foi o fundador da clínica Felipe Matoso, onde eu trabalho, ele dizia muito essa frase, que só existem dois tipos de laudo, o certo e o errado, e que o resto é estilo literário. Então, eu vou trazer essa frase para essa questão da impressão. Então, o que é o estilo literário? Então, esse aqui é um exemplo de um modelo de um laudo de ombro, né, que a gente tem aqui as frases normais e tem uma alteração. O tendão supraespinhal está heterogêneo por tendinopatia. Então, esse é o modelo. Aí você tem uma outra forma de colocar, que é você dizer a alteração, né, tendão supraespinhal que não é heterogêneo, e lá embaixo colocar qual é a sua impressão em relação a isso, que é uma tendinopatia do supraespinhal. E uma seguidora me mandou no direct uma nova forma também de expressar isso, que eu também achei interessante, eu nunca tinha visto, que ela coloca em negrito as partes do laudo que estão alteradas, o que também é uma coisa interessante. Então, isso quer dizer estilo literário, né? Um estilo próprio, que as pessoas também gostam de ter, né? Uma certa identidade. Só que se a gente for ver, nesse exame, nesse laudo aqui, tem impressão, né? A impressão é tendinopatia. Como nesse lado aqui também tem impressão. Então, isso é estilo literário. A discussão que eu queria trazer é quando a impressão, a gente acha que é uma impressão, mas ela não é uma impressão de verdade. Eu sempre faço também essa analogia em relação ao que deve ser o nosso laudo, né? Qual é o objetivo de um laudo músculo-esquelético? Eu acho que isso tem se conversado muito pouco. E eu acho que o laudo musculoesquelético, ele funciona muito como um sinal de trânsito. É um sinal de trânsito no sentido assim, da gente indicar melhor o caminho para o médico assistente. Não, esse exame pode ficar tranquilo com o resultado, ou não, esse exame aqui você tem que prestar atenção em alguma coisa, ou não, esse exame aqui tem um alerta de perigo que você tem que prosseguir a investigação, internar o paciente. Então, a gente tem que indicar um caminho, sempre que possível, que é diferente da gente dar o diagnóstico, né? Que é isso que eu vou falar aqui melhor. Então, antes disso, eu acho interessante a gente fazer aqui uma timeline do laudo diagnósticos, né? O primeiro laudo diagnóstico, né, da medicina diagnóstica começou lá no século XVI com a anatomia patológica. E como é que eram os laudos da patologia lá naquela época e também são hoje, né? Você tem lá a lâmina, o patologista ele coloca lá qual foi a coloração que ele usou. Hoje em dia, quando tem testes de imunistoquímica, ele coloca os marcadores, ele coloca qual foi a magnificação, né, de 40 vezes a 100 vezes. E ele vai dizendo o que tem na amostra. E ele usa umas terminologias que a gente até entende, né? A gente sabe que é condrócito, né, que é a célula cartilaginosa, mas a gente não entende a grande maioria do que está falando aqui. Né? O que quer dizer a matriz cartilaginosa abundante com áreas de cartilagem hialina bem diferenciada? Dizer que a matriz cartilaginosa é predominante hialina, mas que tem degeneração mucoide, que tem calcificação encondral, tem ossificação heterotópica, tem osso lamelar imaturo, tem nucleolus proeminente. Quer dizer, a gente não entende isso. O laudo da anatomia patológica é muito hermético. Então, lá no final, ele colocava lá qual era a impressão, condrosarcoma grau 3. Essa impressão é necessária porque o laudo é muito hermético. Se você não for um patologista, você não entende. E o laudo ele acaba sendo usado muito para um outro patologista entender, porque não é raro precisar de uma revisão de lâmina. Então, ele vai saber, não, ele usou isso, usou aquilo, ele deixou de fazer determinado marcador, que se eu fizer, eu vou chegar a um diagnóstico. Então, o laudo da anatomia patológica, ele é muito para um outro patologista e a impressão é para os médicos solicitantes e os médicos não patologistas. E se a gente for fazer, né, continuar aqui nessa timeline, olha a diferença de tempo entre anatomia patológica para o raio-x, que surgiu em 1895. Foram 350 anos de diferença. E qual foi a grande diferença quando surgiu o raio-x? É que o raio-x, ele não surgiu dessa maneira hermética como era
anatomia patológica, só para os iniciados na patologia. Quando surgiu o raio-x, é interessante a gente ter uma noção da história, né? Como é que ele era visto naquela época. A pessoa, ele olhava ali o raio-x, nossa, a pessoa está sendo vista por dentro. Era um acontecimento, juntava todo mundo para ver. Então tinha o técnico, né, o médico, mas tinha todo mundo, né? Tinha enfermagem, tinha os outros médicos, especialistas, tinha a família. As pessoas não tinham noção do perigo da radiação, então se fazia raio-x em grávida a rodo para ver a posição do bebê. Inclusive, era uma atração em parque de diversão. Nos parques tinha lá a roda gigante, tinha lá a maçã do amor, na barraquinha, e tinha a barraquinha do raio-x, para as pessoas olharem como é que elas eram por dentro. Então, o raio-x, ele não era essa coisa hermética da patologia. Era uma coisa que é acessível para todo mundo, porque você está olhando o seu corpo por dentro. E as pessoas têm uma noção básica de anatomia. Se você mostra, por exemplo, um fêmur para uma pessoa, ela tem uma noção que aquilo ali é um fêmur, tem uma noção do que é um tórax. Então, como é que foi o laudo do raio-x? Era como se cada linha fosse uma mini impressão. Qual é a impressão da articulação aqui? Tem coxartrose. Qual é a impressão dessa lesão? Que é uma lesão mista, né, porque ela é elíptica e tem área de esclerose, na diáfise proximal do fêmur, os limites são mal definidos. Tem uma área lítica com recorte endosteal, tem calcificações amorfas. Isso aqui, dentro das características radiológicas, são compatíveis com a lesão de matriz cartilaginosa e que tem um comportamento agressivo, né? Quais são as duas características aqui de comportamento agressivo? O limite ser mal definido e existir um recorte endosteal. E as partes moles sem alterações. Isso que era um laudo de raio-x, ou seja, tem impressão do osso, tem impressão dessa lesão e tem impressão das partes moles, o que é completamente diferente do laudo histopatológico, em que no laudo histopatológico a descrição técnica que só outro patologista entende, o laudo radiológico é uma descrição que qualquer médico entende, e por ser uma descrição que só outro patologista entende, era obrigatório dar uma impressão para todos os médicos entenderem lá no final. E as pessoas nem leem lá em cima porque elas não vão entender. E aí, continuando com essa timeline, aí veio depois do raio-x, aí começou a vir mais rápido, né? Veio o ultrassom, veio a tomografia, veio a ressonância. E aí, o que começou a acontecer? Puxei essas imagens aqui desse artigo, porque eu achei interessante, porque também é um artigo para quem quiser ter uma atualização, né, de condrossarcoma, que tumores é uma parte que as pessoas têm muita deficiência. E aí tem aqui bonitinho o raio-x, a ressonância, né, o teor de pressão, aqui é o contraste. E para quem quer estudar a lesão cartilaginosa, o melhor lugar que eu vi recentemente foi no Radiology Assistance. Ele tem uma revisão ótima de tumor cartilaginoso. E aí eu trouxe essa imagem aqui deles para mostrar que o tumor cartilaginoso, atualmente, ele se divide em 3 grupos. O encondroma, que é aquele benigno, que é praticamente patognomônico, don't touch, é o sinalzinho verde, você não tem o que fazer. Você tem o outro extremo, né, o maligno, né, da parte cartilaginosa, que é o condrossarcoma, que é um tumor extremamente agressivo, e você tem no meio do caminho o tumor cartilaginoso atípico, que mudou, né, que desde 2020 isso aqui virou uma lesão intermediária para o esqueleto apendicular, né? Tem que lembrar disso. No esqueleto axial é diferente. A mesma lesão no esqueleto axial, ela tem um prognóstico pior, né? Ela não pode ser considerada um tumor cartilaginoso atípico. Isso é para esqueleto apendicular, né? Vamos fazer essa ressalva. Isso aqui era o antigo condrossarcoma grau 1, porque é um tumor que é localmente agressivo, mas é um crescimento lento, ele raramente dá metástase, então é uma lesão que se acompanha inicialmente, enquanto que essa aqui não, essa aqui já parte para um tratamento já mais agressivo. Então, o que é importante? Diferenciar o encondroma do tumor cartilaginoso atípico e diferenciar o tumor cartilaginoso atípico condrossarcoma. Então, isso aqui que é o nosso papel. Então, quando a gente se depara com essa lesão, que poderia ser qualquer lesão, você vai ficar na dúvida entre é uma lesão cartilaginosa atípica, porque encondroma a gente sabe que não é, porque o encondroma, ele no máximo é aceitável até uns 4 ou 5 centímetros, aqui tem mais. O encondroma já não é, então ele já cai numa cartilaginosa atípica, num condrossarcoma, ou outro tumor diferente, você está inseguro disso aqui ser uma lesão de matriz cartilaginosa. Mas e qual é o nosso papel? Fazer o diagnóstico? Isso aqui é essa lesão histopatológica? Não, isso é para patologia. O nosso papel é o sinal de trânsito, né? Como é que a gente vai? A gente tem que descrever de uma maneira que oriente o médico assistente. Então, a gente vai dizer que é uma lesão lítica, metadiafisária, de limites mal definidos, com discreto recorte endosteal, que a gente consegue ver aqui o recorte, que pode apresentar, que você não está muito seguro, não está tão típica como aquela outra.
Então, você pode botar que pode apresentar lesão de matriz cartilaginosa, mas você pode dizer que tem um comportamento agressivo. Pode, porque o limite é mal definido e tem recorte industrial. Recomendável, né? Hoje em dia você recomenda a complementação com ressonância para melhor caracterização. Ou seja, você já disse que é uma lesão lítica, você já disse que tem limites mal definidos, você já levantou a bola, que pode ser uma lesão cartilaginosa, já levantou a bola que esse comportamento não está um comportamento tão inocente como em condroma. Então, você já deu a sinalização e recomendou fazer uma ressonância magnética. Aí o paciente fez a ressonância magnética. Vamos supor que você agora é o radiologista que tem que dar o laudo dessa ressonância magnética. Você viu o laudo do raio-x? O que você pode ir além do raio-x? Primeiro, você já sabe que essa lesão no raio-x parecia que era uma metafisária, né? Eu vou voltar aqui, ó, parecia que ela começava aqui. Na ressonância, a gente já viu que ela não, ela pega a epífise, ela já vai um pouco além. No raio-x, era limite mal definido. Aqui não, aqui o limite é bem definido. Então, na ressonância, eu posso medir a lesão, que era uma coisa que eu não podia no raio-x. Então, uma das coisas que eu falo ao lado dos modelos de laudo, né, eu fiz questão de colocar umas páginas antes discutindo alguns conceitos. Né? Um deles é que não existe a patrulha da medida. Né? A gente, às vezes, acha que a gente é obrigado a medir qualquer coisa. Tem que ter cuidado, porque no Radiology Assistance mesmo eles mostram esse aqui que é o mesmo caso. No raio-x, se a lesão tem limite mal definido, você não consegue saber o tamanho dela. O que você consegue ver aqui? A matriz mineralizada. Mas se a matriz condral não é mineralizada, você não vai ver no raio-x. Então, você pode medir. Então, olha o perigo. Tipo, se você medisse isso aqui, fosse uma lesão de 7 centímetros, beleza. 7 centímetros é uma lesão grande. Não vai fazer diferença se ela tem 6, se ela tem 7, se ela tem 8, se ela tem 10. Mas vamos supor que você mediu isso aqui e deu 2. Você pode passar a impressão de ser um encondroma. Lesão de matriz cartilaginosa com 2 centímetros, não é nada demais. Aí vai fazer ressonância, olha o tamanho. Porque lembra que no raio-x, o que você vê é a matriz mineralizada. Então, no raio-x, lesão de matriz condral, você não pode dar medida. Você tem que recomendar fazer a ressonância para você ver realmente a real medida, porque você pode pular de um encondroma para o condrosarcoma, só por conta do tamanho, né? E o recorte endosteal, nesse caso, que aqui você às vezes não vê e na ressonância você vai ver. Então, você consegue, na ressonância, dizer a localização, você consegue dar medida, você consegue confirmar que é matriz cartilaginosa, você consegue confirmar o recorte endosteal e o principal, você vai avaliar se tem comprometimento nas partes moles. Então, naquela dúvida que você tinha, é uma lesão cartilaginosa típica, é um condrosarcoma, é um outro tumor diferente? Você já sabe que não é outro tumor diferente. Isso aqui é uma lesão condral. Agora, é cartilaginosa atípica ou é um condrosarcoma? Aí você vai avaliar edema perilesional, reação periosteal, cometimento de partes moles. Se tiver, você vai para o condrosarcoma. Se não tiver, você vai para a lesão cartilaginosa atípica. E o que a gente faz com a lesão cartilaginosa atípica? Existem vários, né, guidelines de follow-up. Um desses follow-ups que é usado, né, na Europa, o Radiology Assistance da Holanda, ele usa esse follow-up. Se for o primeiro exame, repete com 1 ano. Se não tiver crescimento nenhum, repete com 5 anos. Se tiver um crescimento menor que 5 milímetros, repete com 2 anos. Se tiver um crescimento maior que 5 milímetros, considera curetagem. Então, esse é o nosso papel em relação ao laudo radiológico, a gente sinalizar. E aí, o que eu vejo no dia a dia? Esse aqui, por exemplo, foi um laudo que eu copiei mais ou menos, né? Não é desse exame aqui foi do artigo, mas é um laudo que eu vi de uma lesão cartilaginosa e que eu copiei porque justamente que é um laudo que fala, dá impressão, mas na verdade não está acrescentando nada e não está dando impressão. Primeiro, você colocar lesão bem delimitada na ressonância. Quase todas as lesões de ressonância magnética vão ser bem delimitadas. Esse conceito de bem delimitado, para ser uma lesão, né, mais do bem do que do mal, é um conceito para o raio-x, porque você precisa de muita destruição óssea para você não conseguir delimitar uma lesão. É diferente da ressonância, porque na ressonância você tem contraste tecidual muito grande. Na ressonância, as lesões ficam com hipersinal junto de uma área com hipossinal. Então, você vê muito branco no preto, preto no branco. Então, chama atenção aos olhos que no raio-x você tem 5 densidades. Né? A gente não tem tanta diferença de escala de cinza como a gente tem na ressonância. Então, a gente tem que ter cuidado também, quando a gente fala de impressão, é o efeito dos termos. Por quê? Quando a gente fala
nódulo, tumor, tumoração, lesão mal definida, contorno irregular, lesão com restrição à difusão, intenso realce pelo contraste, as pessoas, né, tanto o médico assistente como o paciente, vão tender a entrar em pânico e achar que tem alguma coisa muito séria. Então, quando você fala em imagem arredondada, é uma lesão bem delimitada, tem contorno regular, tem restrição à difusão, tem realce periférico, isso já passa a impressão que a lesão não é tão grave assim, sendo que isso aqui não é uma verdade. Na verdade, existe um overlap aqui entre essas alterações. Você pode ter lesão mal definida, que é benigno, por exemplo, osteomielite, a infecção é mal definida, e é benigna. Pode ser um contorno irregular e não ser nada demais. Por exemplo, a enostose, né, que é uma ilhota óssea, a enostose característica tem contorno irregular, que você tem lá umas traves que entram aí no osso, fica com um contorno totalmente especulado e é uma lesão completamente don't touch benigna. Você pode ter lesões benignas com restrição, você pode ter lesões malignas que não tem restrição, você pode ter intenso realce por ser uma alteração inflamatória, você pode ter um realce periférico por ser um cisto, uma coleção, mas tem lesão que pode começar com realce periférico. Então, assim, você tem lesão, por exemplo, metástase de tumor de rim, de tireoide, são lesões líticas de contorno regular. Então, o fato de você ter isso aqui não quer dizer que é lesão inocente, o fato de ter isso aqui não quer dizer que é uma catástrofe, mas as pessoas mentalmente associam. Então, você pode criar uma falsa sensação de segurança se você usar certos termos, né? Se a pessoa não tiver com essa malícia de saber, não, ela falou bem delimitada, mas isso aí tem outras características ruins. Então, se a pessoa não tem essa malícia, você pode dar uma impressão que uma coisa é pior ou melhor do que ela realmente é. Então, você bota a lesão bem delimitada, discretamente lobulada. Aí você fala que o contraste tem um realce só periférico, que na verdade nem é, porque você tem áreas de realce muitas vezes centrais. Você coloca isso tudo, não passa essa impressão que é uma coisa tão, assim, que você precisa correr atrás. E coloca na impressão, lesão heterogênea, medindo tanto, prosseguir a investigação. Isso não é impressão, né? Porque você está dizendo lesão heterogênea continua no mesmo. Prosseguir a investigação, mas prosseguir a investigação fazendo o quê? Então, é completamente diferente quando você domina o assunto. Então, eu sei que isso aqui, tudo bem, é uma lesão expansiva heterogênea, tem contorno lobulado, estende-se, né, da epífise à diáfise média, consigo já medir, que é uma lesão grande, acomete todo o diâmetro transverso do osso, tem áreas de recorte endosteal, mas é o que é importante, não tem extensão articular, né, no caso, como é pega a epífise, né, não tem extensão articular, não tem ruptura cortical ou componente de partes moles. Então, isso aqui fecha a característica de é compatível com lesão cartilaginosa atípica, recomendável o controle 1 ano, ou seja, você deu um direcionamento. Aí você escrever isso, ou você escrever separando, isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Você fez o seu papel, né, que é orientar o médico assistente. O que eu usei no modelo de laudo musculoesquelético foi esse artigo aqui, que um dos autores, foi até o meu orientador de mestrado, doutorado, o Edson Marchiori, né, que ele tem uma vasta experiência com trabalho científico. Ele fez esse trabalho que foi muito interessante. O que os médicos querem, né? E a conclusão deles foi: eles querem relatórios mais detalhados, querem impressão diagnóstica e querem recomendações. Essas três características são as características que eles esperam de um bom laudo. Só que isso tem sido muitas vezes mal interpretado pelos radiologistas, que confundem relatório mais detalhado com laudo prolixo. Aquele laudo prolixo, então, que você fala, mas você não fala o principal. Então, você fala, por exemplo, nesse caso das lesões condrais, que eu coloquei de exemplo, fala que tem sinal baixo em T1, sinal alto em T2 de supressão, fala que contorno é bem delimitado, que não faz a menor diferença na ressonância. Então, laudo prolixo, mas não fala, às vezes, o mais importante, que tem o recorte endosteal, não fala que tem uma reação perosteal. A impressão diagnóstica, eles querem realmente a impressão do que o radiologista suspeita ou do que ele acha que é o mais provável, né? Ou qual é o próximo passo que ele pode fazer. Não é escrever a palavra impressão. Então, é isso que eu tenho visto, assim, muita gente está associando assim, tem impressão no laudo, beleza, o laudo tem impressão, não. Às vezes tem impressão no laudo, mas o que você coloca não é impressão. E quando ele fala em recomendação, é uma recomendação de verdade. Não é você falar o óbvio, né? Tipo, falar para todo mundo com relação a cuidados clínicos, porque isso é óbvio, ou colocar vagas, prosseguir investigação, mas prosseguir fazendo o quê? Então, ele não quer coisas vagas. Né? Quando ele fala de relatório mais detalhados, é com detalhes relevantes. Né? Para esse tipo de lesão, o que é relevante eu falar? Um raio-x é interessante falar limite mal definido. A ressonância não é relevante falar que o limite é bem definido. Impressão diagnóstica é impressão diagnóstica. Se eu
consigo dizer o que é, ótimo, né? Isso, é aquilo, mas é uma ruptura de menisco, é uma fratura, consegui. Mas se eu não consigo dizer o que é, pelo menos eu estou dizendo o mais provável. Ó, isso pode ser isso, aquilo, não consigo afastar aquilo, é melhor eu ter que fazer uma outra coisa, que aí vem a terceira parte, que é as recomendações. As recomendações é no sentido de você ajudar o médico, o assistente, a definir o próximo passo. Então, o que são as recomendações de verdade? Outro método de imagem, controle evolutivo, estudo histopatológico, com relação com o exame físico, com relação com dados clínicos e laboratoriais. Não pode falar isso? Claro que pode. A gente pode usar esses termos todos. A gente tem só que ter o cuidado, que às vezes as pessoas usam isso de um jeito meio doido, assim, bota com relação com algumas coisas que não tem como a pessoa correlacionar. Por exemplo, você está na dúvida nesse caso. É um tumor cartilógeno atípico, é um condrosarcoma. Por exemplo, dados clínicos e laboratoriais, qual o laboratório que vai dizer isso? Qual o dado clínico que vai dizer isso? Na maioria das vezes não tem. Às vezes o paciente está fazendo um exame por outra coisa, aquilo foi um achado. Ou às vezes o paciente teve um trauma, está com dor, então não quer dizer que a dor é daquela lesão. Então a pessoa, como assim coleção com dados clínicos e exame físico? Você achou uma lesão incidental no osso, o que o exame físico vai ajudar? Não vai ajudar nada. Então, com relação com o exame físico, é interessante o quê? Não, estou com suspeita, pode ser uma capsulite adesiva. O exame físico vai ajudar, não. O paciente tem realmente uma rigidez, então, com relação com o exame físico ajuda. Você tem dúvida numa ruptura de cruzado, correlacionar com exame físico ajuda, ver se tem sinal da gaveta anterior. Ou você está na dúvida de uma infecção, né? Não, será que isso é infeccioso ou não? Então, é só inflamatório. Coração com dados clínicos laboratoriais vai ajudar. Você vai ver se tem, se é relevado, se é leucocitose. Você está na dúvida da doença reumatológica, dado clínico laboratorial vai ajudar. Então, a gente tem que saber o exame físico, o dado clínico, laboratório, vai ajudar no diagnóstico? Aí coloca no laudo. Não vai ajudar? Fica meio nonsense colocar. Parece que você está jogando aquela frase padrão sem ter pensado no que você escreveu. Então, pega mal. Então, nesse caso, como eu falei, é uma questão literária, você colocar e separar como impressão ou você colocar junto. O que a gente tem que evitar, que também muita gente confunde com impressão, que foi o que eu coloquei no post dessa semana do laudo Jacó dos Dois, né? Que é aquele desenho animado que o Jacó repetia, né? A mesma frase duas vezes, né? Quando ele era pequenininho, para a família poder escutar. Tem gente que dá laudo Jacó dos Dois, né? A pessoa simplesmente repete a mesma coisa que ela escreveu. Então, a pessoa obriga a pessoa a ler aquela coisa duas vezes. Então, isso também é outra coisa que não é impressão. Outra coisa, né, que eu falo bastante, as sessões, né, que eu faço lá no serviço, é se tem placa, tem história, né? Porque se você vê uma placa dessa, né, é porque alguém ficou lá querendo postar um incêndio em vez de fugir. Se você viu isso aqui que a balança está certa, é porque tem um monte de gente que vai se pesar e não acredita. Então, se tem placa, tem alguma história. Então, quando eu fui formulando as frases de laudo, muitas frases elas foram concebidas porque teve uma história por trás que me trouxe um aprendizado. Não, isso aqui não é uma frase boa. Então, eu trouxe aqui qual foi a minha primeira frase de ouvidoria quando eu estava começando? Foi a minha primeira coordenação de unidade em que eu recebi a primeira reclamação. Então, a primeira reclamação a gente não esquece. Que teve esse laudo e tinha essa frase aqui no laudo. Ligamento cruzado anterior afilado irregular por estiramento e lesão parcial. Que pode ser daquele jeito, como eu falei, né? Tudo junto, pode ser dessa forma de ligamento cruzado, impressão, estiramento e lesão parcial. O problema aqui não é na impressão estar junto, na impressão separada, tem impressão, não tem impressão. Teve impressão. Estiramento e lesão parcial do ligamento cruzado anterior, que é uma frase muito comum e que eu parei de usar há 20 anos por conta disso. Porque qual é o problema disso? É o estiramento e lesão parcial. Por quê? Né? A gente discutiu até agora essa questão do que é impressão, do que as pessoas querem da impressão. E agora vem a segunda e a última parte, que é o que você pode colocar na impressão. Isso para cada caso. No caso de uma lesão ligamentar, eu posso afirmar isso? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, nesse caso aqui, esse paciente ele teve um exame anterior com ruptura completa do cruzado. Então, esse aqui é o mesmo paciente que fez o exame há um ano atrás. Então, ele tinha uma ruptura completa e ele depois ficou com estiramento e lesão parcial. E eu já vi depois sair como um cruzado normal. Então, isso aqui foi o campeão ao longo da minha vida radiológica e como coordenadora e tal, que drena, né, para mim muita coisa em relação a problemas, né, com os pacientes. Isso é o campeão. É o cruzado que sai normal, é o cruzado que sai com lesão parcial,
ou no paciente, na verdade, tem uma lesão completa, tem uma lesão cirúrgica que não foi dada. Então, isso é um outro questionamento que a gente tem. Às vezes a pessoa, naquele afã de ter que dar impressão a todo custo, ela fala uma coisa que ela, naquele caso, naquele tipo de doença, naquele tipo de alteração, essa pessoa não podia falar. E é isso, é dizer que o ligamento está íntegro quando você vê alguma alteração nele. Você dizer que não tem uma transfixação do ligamento, você dizer que não tem uma alteração, só porque você não está vendo. Porque o fato de você não estar vendo não quer dizer que aquilo não exista. Então, eu mudei a frase normal dos cruzados e passei a colocar como trajeto, espessura e sinal habituais. Por quê? É uma das coisas que eu coloquei lá, né? Nos propósitos, eu coloquei no manual do modelo de laudo, os propósitos do modelo de laudo, que é servir de checklist para análise das imagens. Porque isso forçou as pessoas a olharem, toda vez que elas olharam para os ligamentos, pensarem, o trajeto dele está normal? Esse ligamento está com trajeto normal? Não está. Ele não está paralelo à linha de Blumenstadt. A linha de Blumenstadt é aqui, ele está aqui com a barriguinha. Ele tem espessura normal? Não, aqui ele está mais fininho, aqui ele está mais grossinho, aqui ele está mais fininho. Ele tem o sinal habitual? Não. O ligamento tendão tem que ser preto. Ligamento sempre preto. Esse ligamento, ele está com sinal heterogêneo. Então, acabou. Você já sabe que esse ligamento não está normal. Então, nesse caso, essa frase me ajudou muito a reduzir problemas com o cruzado. Por quê? Se eu sei que o ligamento começa a prestar atenção se ele está com trajeto de pessoa e sinal, então aí você fica mais alerta. Ligamento cruzado anterior com trajeto, levemente horizontalizado, que é o que ele está. Ele está mais deitadinho, ele está mais paralelo. Contorno irregular, sinal elevado. Eu estou vendo a transfixação? Não, mas eu posso dizer que pode estar relacionado à lesão prévia, ele pode ter rompido e agora aqui está com tecido fibrocicatricial que não funciona como ligamento normal. Então, na prática, esse paciente é como se ele não tivesse ligamento, porque esse ligamento aqui está roto. Se a gente viu aqui o exame anterior dele, ó, a gente viu aqui no exame anterior dele que ele estava roto. Então, esse paciente não tem ligamento. Simplesmente fez um tecido de reparação, só que esse tecido de reparação ele não funciona como ligamento normal. Então, a gente não pode dizer que esse ligamento é normal, mas você também vai dizer que tem uma ruptura aqui que você não está enxergando? Também não, mas você pode dizer o quê? Com essa frase, o ligamento está horizontalizado, está irregular, está com sinal elevado, está heterogêneo, e pode estar sendo a lesão prévia, aí faz sentido correlacionar com dados clínicos e de exame físico, mas vai correlacionar para quê? Para melhor caracterização da suficiência ligamentar. Então, isso já alerta o ortopedista, se ele quiser operar esse paciente, vai colocar no relatório que o paciente tem gaveta com tantas cruzes, tais testes positivos, o paciente teve história de trauma, o paciente teve exame anterior, ele vai conseguir autorizar a cirurgia. Então, quando a gente fala sobre impressão, a gente tem que primeiro dar a impressão diagnóstica de fato, a gente tem que ver se a gente está sinalizando uma direção e se é possível afirmar aquilo com certeza, como nesse caso. Eu não posso afirmar que um ligamento não tem transfixação. Da mesma forma que eu não posso afirmar, tanto se tiver um sinal elevado quanto se tiver um quadro clínico, se o paciente, por exemplo, não tem um destacamento labral. Então, esse aqui foram as imagens que eu retirei, né, do livro que eu fiz sobre artroressonância com relação artroscópica, que é um labro normal, um triangulinho pretinho, um recesso, isso aqui é uma variante anatômica normal, a lesão SLAP. Então, isso aqui eu posso dizer que tem uma lesão SLAP. Só que sempre lembra que a lesão SLAP, às vezes você vê só a faixa de hipersinal olhando, né, apontando para a lateral. Se a gente for ver na artroscopia, a lesão SLAP é um destacamento. Então, eu vejo pessoas darem um descritivo de lesão SLAP, faixa de hipersinal compatível com lesão sem destacamento. Como é que pode ser sem destacamento se a característica do SLAP é um destacamento? Você pode não estar vendo destacamento porque está encostadinho. Aí você fala que tem um sinal elevado sem destacamento, você vai induzir o médico assistente a achar que tem uma lesão degenerativa, por exemplo. As negações são perigosas. Da mesma forma que a lesão de Bancar é um destacamento do labro antero-inferior da glenoide. Só que a gente tem que lembrar que existe a lesão de Pertz, que é uma lesão danadinha que o labro fica encostado. Só que você tem que saber o contexto. O contexto é, você tem o paciente com estabilidade, o paciente tem um Rio-Sachs, o paciente tem um corpo livre, o paciente tem história de luxação recidivante. Pedido médico lá com estabilidade, interrogando a lesão labral. Você vai afirmar que não tem destacamento? Não, você pode afirmar que você não está vendo e sugerir fazer uma artro. E na artro você tem que fazer abdução e rotação externa, que é o Aber. Porque no Aber você faz assim com o braço do paciente, você estira, e aí você viu o que aqui? Um destacamento. Esse aqui é o mesmo paciente. Nesse aqui ele está em repouso,
o labrum parece encostadinho, às vezes você vê um sinalzinho muito discreto, e quando faz o AB, entra o contraste, você vê que tem um destacamento. Então, a gente tem que ter cuidado. Você pode negar aquilo, é proibido negar, não, mas você pode negar. Muitas vezes a pessoa, no afã de colocar a impressão, a pessoa nega coisas que ela não poderia negar. Então, o que que a gente precisa? Dar impressão de fato, sinalizar uma direção, saber que é possível afirmar alguma coisa, não ficar querendo dizer de mais nem de menos, né? Evitar esses termos vagos, né? E os laudos de Jacó dos dois, achar que impressão é só repetir, né? E como eu falei do histopatológico, né? É como se as pessoas estivessem querendo transformar laudo de ressonância num laudo histopatológico, quer dizer, pegar um exame que é um exame mais compreensível do médico assistente e dar uma descrição que torne aquele laudo incompreensível. Então, você passa a dar a impressão porque o seu laudo foi prolixo ou incompreensível. Só que a gente tem que lembrar que a ressonância ela não é hermética como a patologia clínica, que mesmo que você queira estudar a patologia clínica, você não vai ter o microscópio, você não vai ter a lâmpada, você não vai ter o corante. A imagem, você vê que desde lá dos 1800, que os médicos assistentes estão ali vendo imagem, o ortopedista vê imagem o tempo inteiro. O ortopedista vê raio-x muito melhor que muito radiologista. Então, não é um exame incompreensível, você bota um laudo incompreensível, então fica muito esquisito, né? Então, a impressão ela não pode ser necessária para um laudo incompreensível ou prolixo. E você pode dá impressão no corpo do laudo, no final do laudo, e tem situações que é muito difícil dar impressão, né? E aí eu vou finalizar aqui com uma frase, né, que o ortopedista fala muito, que é muito ajuda quem não atrapalha. Então, a minha experiência, uma vez que a gente, durante um período, a gente foi obrigada por um dos gestores há muitos anos a dar impressão, porque estava todo mundo querendo dar impressão e tal, a impressão estava em voga, a gente deu impressão. Funcionou bem com medicina interna, mas com ortopedia, a quantidade de pedidos de revisão da impressão que eu recebi foi enorme. Porque muitas vezes a pessoa, naquele afã de querer dar impressão, ela dá a impressão que atrapalha a vida do ortopedista. Aquela impressão que fala assim, nega demais coisas que o paciente pode ter e tem. Então, nega que não tem transfixação, nega que não tem destacamento, nega que não tem ruptura. Não, mas o paciente tem clínica de ruptura. Ah, mas a pessoa não está vendo direito, mas pelo menos descreve o que você está vendo, descreve que tem irregularidade, mas não nega que tem ruptura, porque acabou, o convênio bloqueia uma autorização de um procedimento que o paciente precisa. Por isso que eu aprendi muito dessa fase, né, das negações nocivas, porque são as negações que a gente não tem a sensibilidade, a especificidade para negar. Então, a ideia que dá a ideia dessa live era justamente a gente discutir isso, né? Que impressão não é só você colocar a palavrinha impressão lá no final do laudo. Acho que a impressão é uma coisa muito mais complexa que a gente tem que saber fazer. A questão que eu acho, que é o que eu trouxe aqui, é que eu acho que muita gente acha que impressão é simplesmente você escrever a impressão dos pontos. Né? E muitas vezes naquela impressão dos pontos você não colocou impressão, você colocou uma descrição vaga. E tem laudo que você não coloca essa impressão dos pontos, mas como você falou, você lá no corpo do laudo você botou ruptura horizontal do menisco com cisto parameniscal medindo tanto. Você já deu a impressão. Qual é a sua impressão do menisco? Então, ruptura horizontal com cisto parameniscal. Então, é isso que o médico assistente quer, a impressão no achado. Aí fica a critério de cada pessoa. Não, eu gosto de colocar tudo no corpo do laudo e deixo no corpo do laudo, porque já está tão objetivo que eu não preciso repetir a mesma coisa duas vezes. Ou não, quando a descrição é um pouco mais longa, eu gosto de dar aquela descrição e depois lá embaixo colocar a impressão, uma impressão mais resumida. Aí é o que o doutor Felipe falava. É uma preferência estética. Mas você, no final das contas, você está dando impressão. O que eu vejo acontecer é a pessoa colocar impressão como se fosse uma embalagem. Eu escrevi impressão no laudo, logo o laudo tem impressão. E não, às vezes você colocou lá hipersinal irregular no menisco, impressão, hipersinal irregular no menisco. O que significa esse hipersinal irregular? É uma tração degenerativa? É uma ruptura complexa? É uma ruptura horizontal? Você não disse. Então, você não deu impressão. Você colocou uma coisa vaga. Então, acho que isso é que eu acho bom alertar as pessoas e elas entenderem também que não tem sentido a gente transformar também o laudo numa coisa incompreensível. E às vezes o laudo é tão confuso que isso gera também iatrogenias, né? Não, com certeza, ainda mais na área de músculos, que muitas vezes o laudo ele é complexo para os próprios radiologistas que não são especialistas em músculo, porque eles têm que tentar ser o mais claro e formar de forma assertiva mesmo. Tá bom, gente? Então era isso. Então, se vocês também quiserem assim, saber mais um pouco, né, sobre
assim, eu coloco muito lá no site, no blog, discussões sobre laudo e tal, no mskradio.com.br, então vou deixar aqui na descrição. E também, se alguém quiser ter mais interesse em modelos de laudo, em reflexões sobre o que, que a gente faz, né, como é que mede, né, quais são as regras de medida, como é que a gente, né, um roteiro, como é que a gente se organiza para descrever fratura, para descrever tumor, está tudo lá também no modelo de laudo, que eu vou colocar também aqui na descrição o link, tá bom?